Boa tarde, Brasil. Bom dia, Montreal. Vamos aqui começar mais uma live aqui para vocês com muito conteúdo, muita informação. Vou esperar aqui, enquanto eu vou fixando o nosso comentário, vou esperando aí vocês entrarem, tá? Hoje o nosso tema vai ser um pouquinho falando de imigração fora do Quebec, né? Muitas pessoas perguntam se a gente trabalha com imigração fora do Quebec. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona, né, esse famoso processo chamado aí Express Entry. A gente vai explicar um pouquinho mais como, né, como funciona esse sistema, quais são os critérios, o que você pode fazer para melhorar o seu perfil, enfim, tudo que vocês precisam aí para tirar o Plano Canadá do papel. Afinal, hoje é dia, né? Hoje é o dia que a gente separou aqui, eu e a minha querida amiga Lina Donar, para falar sobre para trazer dicas, né, de como vocês podem tirar o Plano Canadá de vocês do papel, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todos que já estão aí, Nicole, Fábio, Renata, a Lina também está entrando agora, o Marcos, muito obrigado aí, Rúbia, enfim, Roger, fala Roger, um abraço. Obrigado aí por todo mundo que está entrando agora online. Eu não consigo ver quando entra mais de uma pessoa, ele acumula. Então, para eu também não ser injusto com ninguém, eu não vou ficar mais falando aqui. Agora eu vou aceitar, a Ana também mandou ali uma carinha de oi. Eu vou aceitar agora o convite aqui da Lina para a gente poder começar aí o nosso bate-papo. Vamos lá, cadê Lininha? Lina, tô esperando a Lina se conectar. Hoje o nosso tema é falar um pouquinho de... Oi! Eu chego com música, você sabe. Gente, vocês já ouviram essa música do Diogo Nogueira que chama Clareou? Presta atenção na letra. Ganhar e perder faz parte. Olha isso. Levante a cabeça, viva a vida, não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas é sempre o jogo é assim. O jogo é assim. Pra tudo tem um jeito. Pra tudo tem um jeito. Ainda não teve jeito. É porque ainda não chegou ao fim. Você ainda não encontrou jeito. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediar está. Já é vencedor. Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. É quem Deus prometeu, nunca faltou. Na hora certa, com Deus dará. Tudo que é certa. Deus é maior, maior é Deus que dá com Ele. Não faça só, o que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus que dá com Ele. Nunca está só, o que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar. Você já sofreu demais, agora chega. Não resolve a vida? Chega de achar que tudo se Chega de acabou. achar que tudo se acabou. Volta todo mundo chorar. Mas um novo dia sempre vai Um ganhar. novo dia, gente. Um dia após o outro. Quando você menos esperar, você chega no Canadá. Um dia de cada vez. Bom dia, André. Bom dia, meu querido. E nessa energia positiva, né? Vamos lá tirar o Plano Canadá do papel, né? Vamos fazer com que esse novo dia, para você que sonha em pisar em terras geladas aqui do Canadá, que esse novo dia chegue, né? Que você consiga aí trazer esse astral, aprender com as dores, né? Desse crescimento, desse aprendizado que é esse processo de imigração, desde o planejamento até a tomada de decisão, até, né, a execução, né? E depois a vivência desse processo, né? Então que você aprenda aí com essas dores e que também saiba curtir e aproveitar e agradecer, ser grato pelas coisas boas que ao longo do caminho você vai
aprendendo e colhendo também, né, Lina? Muito obrigado. Exatamente, gente. A letra muito bonita. Eu, particularmente, não conhecia, mas já virei fã aí da Diogo letra. Nogueira, gente, sambista maravilhoso, essa canção clareou que é tão uma canção, né, que fala de Deus, de espiritualidade, atitude, gente. Quando a gente fala de migração, a primeira coisa que você precisa não é de inglês, não é do visto, não é dinheiro, é um modelo mental. Você tem qual que é a sua forma, como você se relaciona com você mesmo e com o mundo, né? Você tem uma atitude positiva, você tem perseverança, porque para você estudar inglês todo dia, você precisa de o quê? Determinação, perseverança, para juntar o dinheiro, tirar o projeto Canadá do papel. Você vai ter obstáculos, vai ter dia que você vai pensar em desistir de tudo, gente. É assim com a gente também. Vocês pensam que pra gente foi diferente? Não foi, não, né? A gente, eu pensei em desistir antes, durante e depois. Faz parte do processo, mas o importante é a gente ter longanimidade, né? Que é a perseverança para continuar um dia após o outro, né? E ter fé, né, gente? O que é fé? A gente crê no que a gente ainda não pode ver. Nós tivemos fé no projeto Canadá. Eu, quando estava lá novinha, né, a André também, né, a gente não sabia se ia dar certo, mas a gente teve fé, a gente primeiro enxergou, né, no nosso coração, né, no nosso sonho, e um dia após o outro a gente foi um passo de cada vez tirando o projeto Canadá do papel, porque você não tem que dar um salto quântico, eu tenho que de repente, não, gente, é um processo, é uma construção, e o nosso trabalho aqui é justamente te ajudar nessa construção para que vocês tenham uma dor controlada, que você tenha uma dor previsível, porque as dores virão, faz parte. Ontem eu estava assistindo, eu queria comentar que olha que interessante, estava assistindo uma série sobre, com Morgan Freeman, uma série de 2015, que eu esqueci o nome agora, mas ele mostra as religiões do mundo, Deus, né? Quem é Deus, né? E várias temáticas a respeito. E tem uma série que ele fala sobre Apocalipse, a visão do mundo, de como os mundos enxergam o final dos tempos. E tem um estudo interessante na universidade americana, que eles vão dando um choquinho na pessoa, pegam, né, várias pessoas que são voluntárias, e eles chegaram à conclusão seguinte: quando a pessoa levava um choque, mas sem saber quando que ia ser, falou, olha, você pode levar um choque daqui 2 segundos, daqui 1 minuto, é imprevisível. O nível de estresse era altíssimo, quando não sabia quando a dor vinha. Mas quando tinha na frente dela a telinha com a contagem regressiva, 3, 2, 1, e dava o choquinho, a dor era muito menor, porque tinha o quê? Previsibilidade, porque tinha o quê? Planejamento. Ela planejou na cabeça dela, ok, eu sei que daqui a 30 segundos, daqui 10 segundos eu vou levar um choquinho. Então ela recebia a dor muito melhor, ela reagia muito melhor do cérebro dela. Então esse é o nosso trabalho aqui, é trazer, cientificamente falando um pouquinho, você vai ter muita dor, muito menos dor no processo se você tiver mais previsibilidade na caminhada. Como é que você ganha essa previsibilidade boa para você gerir a dor melhor? Através do nosso trabalho, coaching, consultoria, porque a gente sabe as dores do futuro, então a gente te ajuda a administrar isso tudo para diminuir os riscos financeiros e emocionais. Ficou claro? Perfeito. Acho que falou fantástico, né? Porque as dores virão e se a gente sabe, né, o que esperar, a gente consegue se preparar para recebê-las e não sentir o impacto, né? O susto. O impacto não tão pesado quanto seria de algo inesperado. Então, assim... Exatamente. É realmente muito, muito pertinente. E, Olina, e hoje a gente trouxe, o nosso tema vai sair um pouquinho aí do nosso território, né, da nossa base como vida, que é o Quebec, e respondendo aí as perguntas, né, muitas pessoas fazem as pessoas fazem essa pergunta no sentido de, vocês só trabalham com o Quebec, né, pelo fato de estarmos no Quebec, né, e de termos um carinho. Mas antes de estar no Quebec, a gente está no Canadá. E as pessoas entendem como ser fora. Então, para você que pensa em migrar e ainda não sabe para qual região, não sabe qual caminho escolher, para você que não entende que o Quebec seja o melhor destino para o seu perfil pessoal, profissional e tudo mais, hoje a gente vai falar um pouquinho de um processo, né, ou de um sistema que faz a seleção da maioria dos candidatos, das pessoas, não, dos candidatos que não querem vir para a província do Quebec. Então, se você conhece alguém ou se você está nesse estágio,
esse bate-papo nosso aqui vai ser para esclarecer um pouquinho, né, sobre esse tema aí, sobre como você pode fazer para vir para o Canadá sem ser para a província do Quebec. Lembrando que todo o nosso bate-papo, né, toda vez que a gente faz aqui a nossa live, a gente deixa ela salva, então logo que acabar, né, ao final aqui do nosso tempo, vai ficar salvo no nosso IGTV e na sequência sobe o nosso canal do YouTube. Então, para vocês que não conseguiram assistir ou que querem indicar para os amigos que não puderam assistir, basta pedir para acessarem o nosso IGTV ou o nosso canal do YouTube, que vai ficar gravadinho lá e vocês vão poder consumir o conteúdo de forma gratuita. Basta se inscrever, né, e seguir a New Way aí no nosso perfil do Instagram ou ir lá no canalzinho do YouTube e se inscrever também. Isso aí. Vamos começar aqui fazendo a introdução desse Express Entry, né? Todo mundo, quando começa a pesquisar sobre imigração Canadá, eu acho que é uma das primeiras palavras que aparece nas pesquisas de Google ou até mesmo nos bate-papos de corredores, né? E a gente sempre traz, parece simples, mas ele pode ser um tanto como complexo, né? Porque ele trata várias vertentes do sistema de imigração categorias. Categorias. Esse é um processo para você que quer vir já como residente permanente. E aí eu vou deixar a Lina falar um pouquinho. Lina, o que é um residente permanente? Acho que esse é o primeiro, porque as pessoas falam, quer ir para o Canadá. Tá bom, vir para o Canadá, você pode vir como turista para visitar, você pode vir estudar, trabalhar, tem vários caminhos ou várias formas de vir para o Canadá. Esse processo que a gente vai falar agora, e quando a gente fala dessa imigração mais permanente, a gente sempre fala do tal do PR, né? As pessoas popularmente, eu quero meu RP de residência, meu PR Card, né? Então, o que é residência permanente, Lina? Então, o residente permanente, gente, ele tem todos os direitos e deveres de um cidadão canadense, exceto votar, se listar para a carreira militar e se candidatar a uma posição na política, né? É só isso. O resto, gente, a gente tem todos os direitos e benefícios em relação a bolsas que o governo oferece, ajuda financeira, serviços do governo, tudo. E a residência permanente é a primeira etapa para você poder chegar até a cidadania canadense, né? Então, hoje é permanecendo 3 anos em 5. Né? Porque teve uma mudança antes, mas hoje está permanecendo 3 anos no período de permanecendo como residente permanente, 3 anos no período de 5 anos, porque a gente sabe que nesse período você vai viajar, você vai sair, né? No sentido de permanecer no Canadá. Então, por exemplo, eu levei um pouquinho mais de tempo para pedir minha cidadania, porque eu viajei muito. Então, eu tive que esperar mais um pouquinho do que 3 anos para acumular, né, os dias necessários e solicitar a minha cidadania. E o Canadá, gente, é o país que você consegue chegar mais rápido no mundo às residências e a cidadania canadense. Ontem mesmo eu estava conversando com uma coach que me contactou, a Tânia Storani, uma coach maravilhosa em Dublin, na Irlanda. E ela me contando como que é na Irlanda, e eu contei para ela como que é no Canadá, ela ficou impressionada. Falou, Lina, aqui leva 6 anos para chegar na residência permanente, e a pessoa fica, esses 6 anos ela tem que ficar renovando o visto de trabalho. Então é adrenalina atrás de adrenalina, não tem a previsibilidade que tem aqui. Então é um processo bem doído, porque você não consegue calcular a dor. Se você for mandado embaixo, a pessoa quando ela é mandada, ela tem sempre o visto de trabalho fechado, e são vistos de 2 anos, e ela tem que ir renovando. E se ela for mandada embora ou finalizar o contrato, ela tem 2 meses para achar um outro trabalho. Se não achar em 2 meses, ela tem que sair do país. Gente, no Canadá é totalmente diferente, é tão mais previsível. Então, é por isso que a gente fala o tempo inteiro que realmente é o melhor país para emigrar no mundo hoje. Não tem outro. Ou seja, ou você nasce canadense, nasceu aqui, ou você tem que passar por esse processo aí de 3 anos, de ter a sua residência, para depois adquirir o seu passaporte. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, ele tem o foco, né? O objetivo é de selecionar as pessoas que queiram entrar no Canadá como já residentes permanentes. Então, quando você cruzar a fronteira, você já vai ser estabelecido ali, otorgado o status de oficialmente um residente permanente do canadense, podendo ter todos os direitos e também os deveres aí, né, de alguém que aqui nasceu, tá? Então, tudo que a gente vai falar tem esse objetivo. E aí, como o Canadá faz, né? Bom, uma outra coisa importante é dizer para vocês que
esse sistema, hoje a gente vai falar da parte federal. Por quê? Porque o Canadá é dividido em províncias, como a gente vem explicando aí nas nossas conversas anteriores, e dentro dessas províncias, uma delas, e somente uma delas, possui o direito e o poder de selecionar os seus próprios candidatos. E isso é a província do Quebec. Então, por isso, né, por esse poder que o Quebec adquiriu ao longo do tempo, ele tem os seus programas próprios. E aí, se você está interessado na província do Quebec, vá lá no nosso IGTV, canal do YouTube, no nosso blog, lá tem as matérias pertinentes aos programas de Quebec, tá? Hoje o que a gente vai falar se aplica a qualquer província, menos a província do Quebec, tá? Então, o Canadá, no seu volume, né, de interessados em pessoas querendo aplicar a residência permanente, saiu um estudo, né, o último estudo do governo com relação a isso, foram em torno de 200 mil aplicações só no ano passado, se não me falha a memória, com relação à residência permanente via esses processos que a gente vai falar agora, né? Então, assim, são muitas pessoas, a concorrência ela é mundial, então todo mundo que quer aplicar, pouco importa o seu lugar, né, o seu país de origem, esse é o sistema que seleciona os candidatos para a residência permanente canadense. E quando a gente fala de Express Entry, que é o termo mais que aparece aí com mais facilidade nas buscas como no Canadá, é preciso entender que o Express Entry não é o sistema de imigração por si só. O Express Entry é uma base de dados, é um sistema que o governo desenvolveu, que ele ajuda a gerenciar alguns programas de imigração. São 4 programas que estão dentro desse sistema, né? O Nominação Provincial, que seria, a gente vai falar um pouquinho mais deles, eu não vou entrar em 100% do detalhe, porque esse não é nosso objetivo aqui, o nosso objetivo aqui é dar um panorama, né, desses programas, mas seria quando você tem uma província que se interessa por seu perfil, ela vai lá e te manda um convite dizendo, olha André, gostei do seu perfil, e aí você vai receber uma cartinha dessa província, né, uma nomeação, e você pode adquirir mais pontos no seu processo. Tá? Existe um outro programa que ele é chamado de Experiência Canadense, que o foco dele são para pessoas que estão no Canadá e possuem uma experiência de trabalho de 1 ano nos NOC 0 A ou B, tá? Então, uma profissão qualificada, tá bom? Então, esse é um programa que já olha as pessoas que estão dentro, né, do território canadense. E um outro programa que é o Trabalhador Qualificado Federal. Esse é aquele programa que a gente tira uma fotografia, né? O governo tira uma fotografia de todo o seu percurso educacional, linguístico, profissional, e ele vai fazer a seleção conforme aqueles que ele acredita que são os mais próximos à necessidade do mercado de trabalho canadense. E o outro que ele é chamado de Trabalhador Qualificado dos Trades, que ele é focado nas pessoas que não se enquadram no trabalho qualificado, nos NOC 0 A ou B, mas que são profissões que a pessoa adquiriu uma certa experiência. Esse é um programa que ele é um dos mais difíceis de seleção. No último censo que saiu do governo canadense, não mais que 1.000 pessoas imigraram por esse programa, porque ele é um programa que exige que a pessoa tenha mais de 2 anos de experiência na área, que ela consiga comprovar isso, que ela tenha um certificado de uma província atestando que ela tem competência ou uma oferta de trabalho. Então, existem critérios que são bem difíceis de serem atingidos, tá? Desses 4 processos, o que mais traz é o programa Trabalhador Qualificado Federal, que é aquele que faz a fotografia do perfil do candidato, né, no país de origem que ele está. E a gente vai começar falando por ele, como ele é o que mais seleciona, vamos dar trabalhar, jogar os holofotes em cima desse programa. Então, como é que funciona? Primeiro você tem que ser elegível a um dos 4. É o primeiro passo, né? Então, André, fui lá, fiz minha pontuação, porque todos existem critérios de elegibilidade. Esse primeiro, que é o trabalhador qualificado, ele tem uma pontuação mínima que o candidato precisa ter 67 pontos. Então, no mínimo, esse candidato precisa adquirir essa pontuação. Diploma, idiomas, inglês, francês, experiência de trabalho e se tem alguma familiar no Canadá, enfim, para trazer adaptabilidade, isso você vai somar os seus 67 pontos. Nesse momento... Idade também. Perfeito, idade também, é um fator super importante. Mas o que é importante é entender que nesse momento a gente olha só o candidato.
que as pessoas vão lá para o Express Entry e falam, minha esposa, começam a brincar com simulações, mas antes de você ir para o Express Entry, você precisa saber se você é elegível a um dos programas, desses 4. Se a gente está falando do trabalhador qualificado, ele tem uma pontuação prévia, que ele não olha mais o cônjuge, ele só vai olhar o aplicante principal. Uma vez que o aplicante principal, então eu vou lá, fiz a minha pontuação, o André é elegível, agora eu vou lá com toda a minha família e vou olhar qual seria o meu ranking, né? Qual seria a minha posição na fila que o Express Entry vai me dar. Então eu chamaria o Express Entry, aí é by André mesmo, seria a posição na fila perante aos candidatos à imigração daquele programa em que você se torna elegível. Tá? O Express Entry é uma primeira etapa, né? É o pool onde ficam os candidatos, o pool de candidatos para depois eles tirarem. Isso. Então, seria a segunda etapa. A primeira, eu tenho que ser elegível a um dos programas. Se eu entrar lá com 67 pontos no trabalhador qualificado federal, eu não posso entrar lá no Express Entry. Não dá. Se eu não tenho experiência canadense, eu não posso entrar lá, porque eu não tenho elegibilidade. Se eu não fui nomeado por uma província, também não posso. Se eu não tenho as características do trade, que também é pontuação, eu não posso nem ir para a segunda etapa, que seria a fila. Então, a primeira etapa é, sou elegível a um programa. Quando eu sou elegível a um desses 4 programas, e eu posso ser elegível aos 4, os 4 não, mas pelo menos 3 poderia, mas sou elegível, aí eu vou para a segunda etapa. Imagina assim, que seria uma sala grande, né, um auditório enorme, fica um oficial de imigração na porta. Esse auditório é o Express Entry. E aí, quando a gente chega na porta, o oficial pergunta, você tem experiência de 12 meses no NOC 0 A ou B no Canadá? O cara vai falar, tenho. Você tem o inglês CLB 7 pelo menos? Não. Então, você não pode nem entrar na sala, no auditório. Se a pessoa valida, não, eu tenho, aí ele deixa você entrar. E aí, sim, ele vai te dar uma posição. Então, olha, André, dos candidatos que têm 12 meses de experiência no Canadá e tem o inglês lá pelo menos CLB 7, você é o 20º da fila. Aí ele vai dar a nossa pontuação, a minha pontuação, e eu vou ficar esperando para que o governo venha me chamar. Então, é importante a gente entender isso, porque as pessoas acham que é só ir lá no site do governo, fazer o testezinho de pontuação e falar, eu tenho tantos pontos. Tá, mas eu conheço muitas pessoas que têm uma pontuação boa, porque na soma do casal a pontuação fica boa, mas quando olha só o indivíduo, um dos 2 indivíduos, não bate os 67 pontos, por exemplo. Então é importante vocês entenderem que existe essa prévia. Então são 4 programas que são gerenciados depois por esse sistema chamado Express Entry, tá, gente? Então, é importante também, André, imagina essa documentação, né? Eu lembro quando eu preparei a minha, é uma documentação que exige bastante atenção aos formulários, né? Tem detalhezinhos, tem umas manhas, né? Então, aí que entra o nosso trabalho aqui também, gente. Talvez você deve ter gente falando, meu Deus, como é que eu vou saber qual que é a minha categoria? Quais documentos, como preencher esse documento, gente? Esse é o nosso trabalho aqui com a Luz, que é a nossa consultora de imigração maravilhosa. Só escrever em box para marcar a sua avaliação inicial com a Luz, que é onde ela já define a sua pontuação, e ela te fala assim, olha, hoje sua pontuação tá Y. Para você chegar na pontuação ideal, você precisa de A, B, C. Aí talvez ela vai te falar assim, olha, você precisa, eu te recomendo fazer um mestrado. Ou se você dá para você vir com sponsorship na oferta de um trabalho. Aí entra o meu trabalho aqui, o coaching acadêmico, coach profissional. Ah, ela falou, então, se você fizer um college, dá para, né, pontuação. Então, justamente ela vai te dar o planejamento e a gente trabalha aqui em parceria, né? Por isso que é tão importante orientação, carreira, estudos e imigração, para a gente fazer essa análise de forma holística, né? 360 graus. Perfeito, justamente isso. Lá na consultoria, o que a gente vai estar fazendo? Vai sentar com vocês e a gente começa pelo primeiro programa, que seria o trabalhador qualificado federal. Que o ideal, quando eu digo ideal, não, mas assim, o que a gente busca é o menor investimento financeiro, né, para o candidato, se ele tem esse perfil para poder fazer o processo. Então, o trabalhador qualificado federal, ele permite, dependendo do perfil do candidato, que ele já faça a aplicação e venha, né, para o Canadá direto como residente permanente. Então, a gente começa por aí. Então, vamos lá, qual que é a tua idade, quantos anos você tem, porque isso tudo vai interferir. Quantos anos de experiência você tem naquela sua área de formação, quais os idiomas você fala e qual o nível, né, que
Ah, e quando a gente fala de proficiência no idioma, tem que ser comprovado com teste de proficiência. Um Uhum. IELTS para o inglês, o TCF, o TFI para o francês. E aí a gente vai fazendo essa construção desse perfil. Baseado no resultado dessa pontuação, a gente vai te entregar dizendo, olha, se você alcançar esses níveis de idioma, você conseguiria uma nota boa, né? Por quê? Porque a gente tem o histórico, é público esse histórico, no Estatísticas Canadá, é público esse histórico, então você consegue saber qual é a faixa de corte que o governo tem chamado por programa. Então vamos lá, hoje está 470 pontos para o trabalhador qualificado federal, por exemplo. Aí eu vou lá, a gente na entrevista lá com a Luz, sai o relatório de que você alcançaria 460. Então tem um gap de 10 pontos entre o que o governo tem chamado versus o seu perfil. E aí é onde a gente vai fazer o trabalho tal do planejamento que a gente tem muito falado. Se você ainda não tem o nível máximo do idioma, talvez seja só melhorar. Você melhora o idioma, alcança os 470, 480 pontos e as suas chances de ser chamado serão enormes. Mas se você já está no máximo do teu idioma, não tem mais o que evoluir, né? E você também tem o quesito idade, que quanto mais passa você vai perdendo pontos, a gente pode te propor, né, fazer a aplicação através dos estudos. Aí entra o que a Lina acabou de dizer. Então, olha, venha estudar, seja um college, uma universidade, porque isso vai te dar uma pontuação X que vai repor a pontuação que você perdeu na sua idade. E além do mais, você ainda vai habilitar um segundo programa. Se você estudou, tem PGWP, você pode trabalhar no Canadá e se habilitar à experiência canadense. Então é em cima dessa matemática ou dessa regra que existe, é que a gente vai trabalhando o seu perfil, né, juntamente imigração, educação e mercado de trabalho, para conseguir aumentar as suas chances de tirar o seu projeto do papel. Tem pessoas que falam para a gente, né, Lina, eu quero daqui a 2, 3 anos. Maravilha, então você tem tempo de fazer uma MBA no Brasil, talvez um mestrado, de melhorar o idioma. Tem pessoas que falam, eu quero estar no próximo inverno, no próximo outono, eu quero chegar o quanto antes. Então a gente precisa acelerar um pouco mais esse projeto, tá, gente? Então, Mas o resultado da consultoria, ele nos leva a uma série de implicações, né? A gente fala muito de mercado de trabalho, de opção de trabalho. Dentro do Express Entry, existe uma condição que dá uma pontuação extra, né? Existem várias, mas existe uma que é muito importante e também te custa pouco, né? E aí, que é a tal da oferta de trabalho. Aí, como é que eu consigo essa oferta de trabalho para melhorar o meu perfil? É aí onde entra o trabalho da Lina. Lina, como é que a gente pode melhorar o perfil, conseguir a oferta de trabalho, melhorar o meu perfil no Express Entry e já fazer a imigração direto sem ter que passar pelos estudos? Uhum. Através do coaching profissional, gente, que é o trabalho que a gente faz aqui, né? Eu trabalhei como headhunter, para quem não sabe, a gente trabalhei como headhunter aqui para uma multinacional americana, fiz formação nos Estados Unidos, aqui no Canadá. Eu repito só para vocês entenderem o meu, né, a minha formação, o meu background, que existe bagagem, muita bagagem aqui. Então, se você conseguir uma empresa do Brasil, você pode conseguir uma empresa que vai te oferecer uma oferta de trabalho, vai te contratar você estando no Brasil e vai fazer o famoso que a gente chama sponsorship, que é onde a empresa ela faz o processo de migração para você, ela consegue uma autorização do governo para recrutar fora. Mas para isso tem que ser uma profissão que ela mostre para o governo que ela não está achando profissionais para contratar no Canadá. Quais são as áreas que as empresas têm conseguido fazer isso? Tecnologia da informação, engenharia, área da saúde, sobretudo enfermeiros e técnicos também, enfermagem, a base da pirâmide, tudo que é técnico, né, soldador, eletricista, mecânico, motoristas, né, tudo que é chão de fábrica, né, a gente precisa de mais. Então, e claro, tem áreas também que é porque são profissionais que são muito especializados, então já vi diretor, né, designer, né, eu já vi gente, chefe de cozinha, né, então não é só área de TI, tem outras áreas que é possível, desde que você tenha um super perfil, fale muito bem o idioma. Aí, Lina, como é que eu vou saber se dá ou não? Fazendo a consultoria inicial, gente, consultoria inicial, só escrever aqui inbox, que aí eu vou avaliar e já vou te dar um plano de ação. Se eu ver que não dá para você vir
pelo sponsorship, mas que você tem potencial, vou te falar o que você tem que fazer e eu vou falar, olha, daqui X meses me liga de novo para a gente começar o coaching profissional. Ou eu vou te falar, olha, para você não dá para vir com um trabalho direto, mas dá para vir pelos estudos, um college ou universidade. Então, a consultoria inicial comigo já é para resolver a vida, gente. Eu já resolvo. Vocês acham que é só para avaliação, bater um papinho? Não, papo é sério. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, falei, você está preparada porque eu vou resolver sua vida agora, vou tirar da zona de conforto, você vai terminar a consultoria, você já tem tarefa, já tem dever de casa. Então é sim, porque a vida é agora. Agora, independente de você querer vir ano que vem, ou daqui 3 anos, 5 anos, a consultoria inicial, gente, ela é sempre para ontem. Eu, por exemplo, comecei a planejar o meu projeto Canadá em 2005. E eu emigrei em 2009, 4 anos depois. Então é normal, é um projeto que leva tempo. E quanto mais você se planejar, melhor. O coaching profissional, o que eu vou fazer? Vou trabalhar orientação de carreira, primeira coisa, porque eu sei que às vezes a pessoa precisa dar uma reorientada, currículo, como que ela vai criar oportunidade, porque eu não vou te fazer ficar mandando currículo pela internet, não, isso não funciona. Eu vou te ensinar uma metodologia muito mais sofisticada que você vai criar a sua oportunidade profissional. Eu vou te ensinar a fazer pesquisa para achar pessoas-chave na empresa que te interessa, para você contactar, pedir o que a gente chama de sessão de informação, sessão da formação, informational session, para você se apresentar e criar a sua oportunidade, a melhor forma. Sabe, vocês sabiam que 70% das posições são ocupadas por recomendação? Não é mandando currículo pela internet, é você criando a sua oportunidade, é você sendo recomendada, fazendo network, ainda mais em nível internacional. Mas para isso tem que saber a abordagem correta. O que falar, como falar, quando falar, o que escrever em francês ou inglês. E eu trabalho com os 2 idiomas. Então, se você na área da saúde, técnicos, igual a gente mencionou, na área de TI, engenheiros, ou mesmo outras áreas. A gente pode olhar, com esse outro dia, uma amiga de uma amiga minha, que ela é designer, e ela conseguiu do Brasil como designer gráfico. Até ver se eu convido ela para fazer uma live aqui com a gente. Então, é possível, acontece, mas não é. Tem que ter abordagem, tem que ter metodologia, né? Não é ficar mandando currículo à torta à direita e abordando as pessoas de qualquer forma. Inclusive, a gente fala aqui do Express Entry, por exemplo, de você já chegar como residente permanente, né? O Brasil, na estatística que saiu aí do Canadá sobre esse processo, ele fala também da questão de quantidade de pessoas, né? Foram aproximadamente 100 mil pessoas selecionadas no último ciclo, no último ano, né, de apuração, e o Brasil ficou em 6º lugar, né? Os indianos com acho que aproximadamente 40 mil pessoas selecionadas por esse sistema, depois veio seguindo de outros países e o Brasil ficou em 6º. Aproximadamente 1.900, 2.000 pessoas, 2.000 brasileiros conseguiram entrar por esse processo. Então, é um processo árduo, né? Imagina, o mundo inteiro está querendo entrar por esse programa, né? E a gente está falando de já chegar como residente permanente. Então, a concorrência é alta. Não acho vocês que vocês vão colocar o perfil meia boca lá na internet, um currículo que você fez há muitos anos atrás, que você não que você fala, eu vou colocar ali para ver como tá bom, que vai passar. Não vai, você está concorrendo com o mundo inteiro, né? Então, assim, o nível de exigência tem que ser baseado no tamanho da sua vontade de vir para cá. Então, quando a gente está falando, a gente está falando de algo sério, né, Lina? De fazer um trabalho direito. Eu conheço, jogou o currículo na internet e foi chamado. Ou ele é muito bom, ou a oração dele é bem forte, porque deu certo ali, ele tem que agradecer muito ali, porque isso funcionou, porque não é o que acontece, você tem que estar preparado, né? Porque as empresas não vão, porque para a empresa é arriscado, gente, eu já comentei isso aqui antes. Para a empresa poder contratar uma pessoa que ela ainda está no seu país de origem, ela tem que ter certeza, não só que a pessoa vai chegar e vai resolver, que ela vai, né, ter uma excelente performance, por isso que eles fazem processos seletivos que são rigorosos. Segundo, o aspecto psicológico, que é, por exemplo, um brasileiro, país quente, né, chega aqui inverno, longe da família, então eles querem ter certeza que a pessoa também está preparada a sair da sua zona de conforto, que ela se adapta, que ela tem esse modelo mental, que ela está disposta a encarar o mundo novo, porque a gente é muito, no início, é um planeta novo, é tudo muito diferente. Então, e não que a pessoa não vai chegar aqui e vai desistir, vai ficar 3 meses e falar, não gostei, quero ir embora. Porque aí é um prejuízo de milhares de dólares para as empresas. Então, é por isso
que elas fazem esses processos seletivos que são rigorosos, e é por isso que você tem que saber muito bem como que você vai se apresentar, o seu discurso, ele tem que estar muito bem alinhado com currículo, carta de motivação, com o seu LinkedIn, com as suas referências, gente, é um combo, você entendeu? É um combinado, são diferentes variáveis, é aí que entra o meu trabalho. Outra coisa que eu queria dizer, mas por que os indianos, né, tem tanto indiano no Canadá, porque indiano é queridinho? Não, é porque os indianos, hoje é praticamente o único país do mundo que tem mão de obra sobrando na área de TI, e os indianos falam muito bem inglês. É por causa disso que eles conseguem entrar, por causa do perfil na área de tecnologia, que tem muito, e porque eles falam fluentemente inglês. Agora, deixa eu falar para vocês, o Brasil é queridinho, viu? Porque culturalmente falando, o governo não fala isso oficialmente, mas eu sei, porque eu tenho as minhas fontes de informação, mas o governo nunca vai falar isso oficialmente, mas o governo tem as suas nacionalidades queridinhas, sim, porque são as nacionalidades que se integram mais rápido na sociedade. Não é porque eu não gosto desse pessoal, que o Canadá não é assim, é diferente. É só uma questão de quem que chega e mistura na sociedade canadense mais rápido. São os latinos, gente. Colombiano, mexicano, brasileiro, eles adoram a gente. Só que qual que é o problema do Brasil? A galera não fala idioma. Precisa, não como os indianos, que com eles, né, na faculdade é tudo mais natural, o inglês. No Brasil, não. Então, a gente tem um celeiro incrível de profissionais super competentes, mas, gente, tem que falar inglês, tem que falar francês, né? Um ou outro, né? E a boa notícia, só para finalizar, os próximos 3 anos o Canadá vai recrutar, a meta deles é 1.200.000. Eu fiquei muito impressionada com esse número. Nos próximos 3 anos, precisam recrutar 1.200.000 trabalhadores, né, imigrantes, porque a falta de mão de obra aqui está violenta e o Canadá não conseguiu atingir a meta desse ano. Então, acumulou para os próximos anos. E esse sistema que a gente está trazendo, para você que quer ir para qualquer lugar do Canadá, ele é um sistema que mais seleciona. Mas tem o programa não sei da onde, do Atlântico, né? Tá na moda aí. É o programa do Atlântico, o programa não sei do que. Esse sistema aqui é o sistema que mais recruta, é o programa mais antigo de imigração canadense, que ele está mais estável há mais tempo aí no ar, e ele é o processo que faz a seleção da maioria dos candidatos. Então, é o primeiro passo para você olhar. Me qualifico, o que eu preciso fazer para melhorar, né, o meu perfil? E aí a gente falou da oferta de trabalho, valem 200 pontos, para você ter uma ideia do peso da oferta de trabalho, de todo esse trabalho que a gente falou, de buscar a sua oportunidade, currículo e tudo mais, valem 200 pontos. Então você que passou dos 29 anos, que lá no Ex-Presente começa a perder pontos, você que seu inglês não está super avançado, mas que tem uma condição de se comunicar e de se portar numa entrevista, talvez, ou esse é um caminho super econômico de você conseguir se preparar bem, porque você já tem isso. Então você se prepara bem e vai buscar esses 200 pontos que o governo deixa ali para você. O idioma é um outro processo que você pode buscar na sua casa, todo dia, 30 minutos. Chegou em casa, vai lá, estuda o idioma, seja o inglês, seja o francês. O inglês avançado te dá ótimas notas. Agora o francês é uma novidade no sistema, né, do processo federal, é que o francês dá pontos extras. Você pode até, dependendo da combinação, chegar até 50 pontos extras porque fala francês. Né, no objetivo do governo de aumentar o número de francófonos fora do Quebec. Então, existe um incentivo para que as pessoas que falem francês também possam ir para Ontário, British Columbia e outras províncias. Então, basta ter uma estratégia, foco, dedicação. Você tem um monte de coisa ali. É muito caro, eu não tenho dinheiro. Não tem isso. Fora, a gente fala muito de minimizar os custos com bolsas de estudos. Não necessariamente você precisa disso. E é por isso que a consultoria inicial, ela vai ajudar vocês a traçar esse plano. André, não tenho dinheiro. Beleza, o que a gente pode fazer sem dinheiro? Isso. Ou não sem dinheiro, mas com custo menor. Pode fazer isso. Tá bom, isso vai até aonde? E aí a gente consegue ajudar vocês nesse caminho. Então, oferta de trabalho, pontos extras, falar francês, vale ponto extra também no processo. Então, fique atentos que existem muitas alternativas para você tirar o seu projeto do papel, tá, gente? Então, não perca, vá em cima. Para vocês terem uma ideia, um outro dado super importante, assim, eu achei super interessante quando eu li o relatório, né, da imigração de estatística, que fala que dos imigrantes que fizeram esse processo, que foram selecionados por esse programa,
80% atua na sua área de formação e de seleção. Então, isso vai de contra ao que muita gente fala, que, não, você no Canadá não é nada, você tem que jogar tudo fora da sua vida, né? Que, tudo que você fez no passado não funciona. Gente, não é verdade, tá aí a prova disso. 80%, né, mais de 80% das pessoas que fizeram a imigração por esse sistema estão se beneficiando, né, de trabalhar nas suas áreas de formação. Não, ontem mesmo eu atendi uma mulher que está aqui em Montreal, ela veio com o marido veio com visto de trabalho fechado, engenheiro mecânico. Vamos ver se a gente faz uma live com ele, já tem 3 anos que eles estão aqui. E ela veio com... Não, vieram em 2019, ele veio um pouquinho antes na frente para estruturar tudo, depois ela veio com os filhos. E ela falou, Lina, que situação privilegiada, porque a gente já chegou, não precisa de comprovação financeira nenhuma, tá, gente? Quando você vem com visto de trabalho sponsorship, não tem aquela comprovação financeira de mais de 100 mil reais, que quando não tem nada disso. É a empresa que vai pagar os custos da sua imigração, né, que tem as taxas, que também não é nada demais para a empresa, e você já chega com o trabalho, você pode ter 0 na sua conta. Eles não olham isso, porque você já vai vir trabalhar. E o cônjuge ou a cônjuge, né, esposa mostrando união estável de 1 ano, tem direito ao visto de trabalho aberto, e as crianças, os filhos com até menos de 18 anos, né, ou se for um pouquinho mais, né, André, dependendo né, eu sei que até menos de 18 anos pode vir e tem direito à escola pública, né, e ela contando do privilégio, falou, eu cheguei aqui com meu visto de trabalho aberto, já fui para francização. Ela veio para Montreal, mas eu falo, isso é para o Canadá todo, tá, gente? Veio fazer francês, meus filhos já estavam na escola, ela falou, foi uma maravilha, a gente chega realmente com o pé direito, né? E ele tá super bem, viaja para vários países, ela falou, meu marido tá super satisfeito, trabalhando na área dele, viaja para outros países. Então, assim, gente, é possível, é real, mas tem que ter estratégia. E esse é o nosso trabalho aqui. Eu vou puxar Lisiane... Você vai Desculpa, André. Não, só que a Lisiane está perguntando quanto que custa a consultoria inicial. Lisiane, só escrever em box que a gente te manda todos os valores, todas as informações, tá bom, gente? Quem quiser saber valores, informações, marcar mais informação, é só escrever aqui em box pra gente, no nosso perfil. Ou se vocês verem no perfil da Nil, e quando a gente terminar a live, tem lá o WhatsApp, e-mail, tem tudo, gente. É só escrever para ter mais informações e marcar. Perfeito. O Fábio mandou aqui, ó. Olá, eu já moro em Quebec e gostaria de projetar minha sobrinha de 13 anos para se qualificar e emigrar no futuro. Qual seria o melhor caminho? Fábio, o ideal é que a gente possa sentar e entender em que estágio ela está. Eu imagino que se ela esteja seguindo aí o ciclo de educação dela no Brasil, seria ela talvez já vir se preparando. Se você tiver condições e tiver disponibilidade para isso, ela já poderia vir fazer o high school, né, finalizar os estudos dela por aqui, ingressar num college, e no final disso ela estaria preparada para as universidades canadenses, porque as universidades levam em consideração essa questão das notas, então é muito importante, dependendo do caminho que ela vai seguir, né? Seria já um bom preparo para a universidade em si, e ela já estaria se qualificando para um programa de imigração. Então, além dela se formar, né, no sistema educacional de qualidade, ela poderia já se preparar tanto para a imigração quanto para seguir a vida dela acadêmica, tá? Então, manda mensagem aqui para a gente, que a gente vai entender melhor o momento que ela está e vai te dar esse planejamento, né? O quanto custaria isso a título de educação, ou se é melhor ela se programar e preparar um pouquinho mais no Brasil e chegar com um pouquinho mais de idade, mas é super possível, e quanto antes você começa esse planejamento, esse preparo, mais fácil fica. Não só a vida dela, educacionalmente, profissionalmente falando, mas a título de imigração também, tá? Então, escreve para a gente aqui que a gente marca um bate-papo para entender melhor o plano, ajudar a sua sobrinha. A Flávia manda o canal do YouTube, que a Lina mandou, que eu tô olhando. Eu mandei. A Lina já mandou ali. Tem uma pergunta da Lisiane, que é assim, ó. Então, para participar do Skilled Worker, você tem que ter experiência de trabalho no Canadá? Não, Lisiane. O Trabalhador Qualificado Federal, ele é um dos programas que está dentro lá do Express Entry. Então, o Trabalhador Qualificado Federal vai olhar o que você fez fora do Canadá. Depois tem o Experiência Canadense, que é o Canadian Experience Class. Esse cara que vai olhar a experiência canadense. Esse você, obrigatoriamente, para se qualificar,
você tem que ter experiência no Canadá. O que é importante dizer é, André, eu não fui qualificado no Trabalhador Qualificado Federal, porque por algum motivo, qualquer ele que seja, apliquei um visto de estudante, fiz um ano de trabalho no Canadá, eu me torno elegível à experiência canadense? Sim. E aí você pode se candidatar e seguir na imigração por esse programa. Então, dependendo do seu perfil, você pode se qualificar para um ou para mais programas. E você vai ser selecionado conforme a ordem prioritária do governo, tá? A ordem prioritária do governo é o que tem uma nominação provincial, porque quando você se cadastra lá no Express Entry, as províncias te enxergam. Isso é muito importante, né? André, como é que a província vai saber como é que eu busco essa nominação provincial? Um dos caminhos é quando você se cadastra lá no pool, né, naquele auditório que eu trouxe aqui no começo, você está visível e todas as províncias, elas sabem que você está ali disponível. E você vai dizer, dentro do sistema, quais as províncias que você gostaria de morar. Então, ó, eu quero morar em Ontário, eu quero morar em Alberta, em British Columbia. E o escritório de imigração daquela província recebe que você está ali disponível e que você gostaria de se estabelecer de forma permanente lá. Se ela achar que o seu perfil é um bom perfil, ela pode, via sistema, te dar um matchzinho ali, te dar ó, eu quero esse perfil. E aí vem uma pontuação extra de 600 pontos. Ou seja, ser nomeado pela província é praticamente garantir sua imigração. Tá? Então, o sistema ele funciona bem organizadinho mesmo. Você tem lá os critérios, você se cadastra no pool, você sabe a sua posição na fila, sabe quando o governo está chamando por programa, e você tem lá as opções de conseguir ser nomeado por uma província, de conseguir ser selecionado pelo seu perfil direto. Se você conseguir uma oferta de trabalho, sobe na fila de chamadas. Se você veio e fez a sua experiência canadense, você consegue sair desse universo maior e ir para um universo um pouquinho menor. Então, existem várias alternativas para você conseguir dançar aí dentro do seu processo. Tá bom, Lisiane? O nome do canal a gente já falou. Tem um pouco mais tarde. A Lina mandou. Obrigado, Lina. Beijo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para a gente responder. Consultoria, a Lina já falou. O Armazém. Armazém mandou lá. Olá, boa tarde. Podemos fazer o teste de idiomas no Canadá pelo Express Entry ou precisamos dos exames de proficiência para passar no Express Entry? Boa pergunta. Você precisa, como pré-requisito para você entrar nessa sala, nesse auditório, nesse pool do Express Entry e receber a sua posição na fila, você precisa de ser elegível a um dos 4 programas. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque isso é fundamental. Depois disso, você precisa da equivalência do seu diploma. Existem 4 organismos atualmente que fazem a validação do diploma brasileiro. Ou seja, eu tenho um bacharel no Brasil, o que eu tenho de equivalência no Canadá? Então, eles vão fazer esse para te dar, olha, no Brasil você é bacharel, no Canadá é bacharel. Você é doutor no Brasil, Canadá doutor também. Então, uma vez você tendo essa validação dos diplomas, você precisa do teste de proficiência em um dos 2 idiomas, ou no inglês ou no francês. Lembrando que você só vai ser atribuído a pontuação daquele idioma que você tiver o teste. Mas um dos 2 ele é necessário, tá? Você faz esse teste, pega esse resultado, aí você consegue se cadastrar no Express Entry. Se você for chamado, ou seja, você está lá com o seu perfil, o governo vai te mandar um convite dizendo, olha, André, gostei do seu perfil, você está dentro da faixa de corte que a gente está selecionando. Você vai mandar fisicamente os seus documentos, o governo vai validar se o que você falou online é real, fisicamente, e aí você vai vir como residente permanente. E aí, por isso que o programa chama Express Entry, né? Essa entrada express. Porque quando você é selecionado, o governo promete que em até 6 meses você já tem a sua residência. Então, para aqueles perfis que se destacam, né, 6 meses é o tempo de tratamento da residência permanente. E é um programa que tem chamadas contínuas, tá? Apesar de não ter uma regra, a cada 2 a 3 vezes por mês sai uma chamada que o governo faz. Então, ele está sempre em constante seleção dos candidatos que se destacam nas pontuações do sistema. A Magnólia está perguntando se existe um CV, um currículo específico. Existe sim, Magnólia. O modelo do currículo
canadense. Se você entrar lá no nosso IGTV aqui da Neway ou no canal no YouTube, a gente fez uma série sobre integração no mercado de trabalho e eu fiz uma live aqui, eu e o André fizemos, específico sobre explicando tudo sobre o currículo, tá? Com verbos de ação, que é um currículo bem diferente do modelo brasileiro. Por isso, gente, não pode colocar foto, tem que ter frases curtas e objetivas, análise quantitativa, com números, é muito diferente. Então, por isso que tem isso também, candidatos que enviam currículo no modelo brasileiro, às vezes com foto, ou né, no modelo ainda de texto, muitas vezes não são selecionados, porque eles entendem que a pessoa ainda está completamente fora da realidade canadense, que não entendeu, não pesquisou o mínimo. Eu falo isso porque quando eu trabalhava como headhunter, a empresa me orientava, falava, Lina, candidato que o currículo não tiver no modelo canadense, nem pega, porque a gente entende que a pessoa não fez o mínimo de pesquisa, ela não entendeu absolutamente nada do que é o mercado. Se nem o currículo ela não se adaptou, imagina ela mesma se adaptando. Esquece. E as Então, oportunidades, elas estão aí, né, gente? Mas eu tenho que... Ó, quando a gente... Para vocês verem como tudo isso que a gente fala é ligado à imigração, tá? Quando você se cadastra no Express Entry, você pode... no passado era obrigatório, era mandatório. Hoje em dia não é mais. Mas a gente está falando de oportunidade de melhorar o seu perfil e você ser selecionado por esse programa. Você tem um site lá do governo que é chamado de Bank, que é onde tem o cadastro lá, onde tem todas as empresas canadenses estão ali, as oportunidades estão registradas por ali. Então você entra, cria o seu perfil lá também, aí lá você vai colocar bonitinho o seu perfil profissional. Vai que uma empresa se interessa pelo seu perfil, né? Para você que liga para a gente e fala assim, eu sou melhor no que eu faço, né, Lina? Que as pessoas ligam, eu sou bom no que eu faço, eu garanto minha experiência profissional, se eu tenho formação, essa é a hora e o momento de você provar para o canadense que você é o melhor no que você faz. É isso que a gente está te dizendo. Olha, a gente sabe que você é o melhor, porque a gente conhece o brasileiro, sabe que a gente é muito bom. Se cadastra lá no Job Bank, no Indeed, no Jobboom, no Glassdoor, enfim, todos os sites que tem e mostra que você é o melhor. Então a gente está aqui, o nosso trabalho é para te ajudar, né, a mostrar isso, né, com os olhos. Então, como o canadense vai enxergar esse meu perfil profissional? Como eu vou mostrar para essa empresa canadense que eu sou o melhor? E aí, quando você se cadastra nesse site, você pode receber o convite da empresa e ganhar os 200 pontos que a gente tem falado. Claro que quando você tiver lá com a estratégia técnica de melhorar o seu perfil profissional, isso vai refletir lá na província também. Então, quando você se cadastrar lá no Express Entry, a província vai ver aquele perfil bonitão, né, o melhor, e a probabilidade dela mandar um convite para você também, dizendo, olha, André, eu vi aí que você é muito bom. Vem para cá porque eu estou querendo, né, que você faça parte aqui dos residentes da minha região, né? E para isso vem uma outra parte do nosso trabalho. Muita gente procura as duas províncias de Ontário e British Columbia, que são as províncias mais procuradas. Talvez não seja a melhor estratégia concorrer com todo mundo. Seja melhor procurar uma outra estratégia, uma outra província que ainda tenha o seu perfil, né? Como pessoa, como cidadão, e mais que não tenha tanta concorrência. Talvez você tenha mais chances de ser chamado por essa província, né? Já que a demanda não é tão alta para lá, e você aumenta as suas chances de conseguir obter a residência direto aí por esse sistema, tá, gente? Então... E tem outras cidades incríveis no Canadá, né? Cidades medianas, para quem quer bastante qualidade de vida, não quer estresse, mas que é uma cidade que tem toda a estrutura, que vai ter cinema, vai ter teatro, vai ter restaurante, vai ter shopping, tudo que a gente precisa, né? Vai ter parques incríveis, economia com trabalho, empresas, né? Porque cada região tem as suas forças também, e a falta de mão de obra ela é generalizada no Canadá todo, inclusive no interior, gente, no interior, nas cidades menores, falta mais, porque os imigrantes tendem a ir para os grandes centros, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu estou aqui na região da Estrie, no Quebec, que eu estou na cidade de Sherbrooke, que é 1h30 de Montreal. Gente, aqui eles estão desesperados por mão de obra, uma coisa absurda. Não tem gente, eles não acham. O meu esposo trabalha para o sistema da saúde, para o ministério, ele falando da dificuldade de contratar gente para fazer limpeza nos hospitais. Imagina o resto. E a gente fala muito de TI, de saúde e tudo mais, mas outras áreas também, viu, gente? Se vocês pegarem tudo isso que a gente está falando aqui de números, o que eu citei aqui, está tudo público lá, Estatísticas Canadá,
uma questão de ler, anotar o que vocês acharem importante e fazer a análise de vocês, tá? E lá tem uma base das profissões que foram chamadas, né, no Express Entry. TI domina? Com certeza absoluta, mas existem várias outras, desde auxiliar administrativo, marketing, né, das mais variadas áreas que tem um percentual considerável, né, no processo de seleção. Então não é só quem é de TI, não é só quem é da área da saúde, mas são as mais variadas áreas e setores aí que a gente está precisando. Veja, a Alina falando do setor de limpeza, né? Tá ligado à área da saúde, mas é um setor totalmente à parte, que você às vezes pensa, não estou acostumado, soldador, gastronomia, técnicos. Quem tiver, você tem um curso técnico no Senac, Senai, né, que tem esses cursos técnicos, técnico em eletricista, mecânica, né, operador de máquina. Gente, eles precisam demais disso aqui. É muito, não é pouco, não. O tempo inteiro, eu ando muito de carro aqui, porque tem várias cidades menores, eu vou visitar meus sogros que moram em outra cidade que eu moro, então a gente vai vendo e passa nos lugares que tem algumas indústrias, umas empresas, sempre está escrito assim, enorme, nos Ambochon, nós contratamos, sempre, direto eu vejo, e vejo isso nas empresas e vejo isso em restaurantes, em lojas, direto eu vejo restaurante, loja, escrito, nós contratamos, assim, lotado, sempre tem, porque falta. Então, aqui o Corsair manda, já estou no Canadá há 10 anos, chegou aqui pelo visto de trabalho qualificado, fez um mestrado em engenharia de transportes, trabalha na Vila de Montreal. Parabéns! Vai fazer uma live com o Corselli. Olha ele falando aqui, ó. Nessa semana um projeto meu, o Réseau Express, Velo. Fiquei muito feliz ajudando a Montreal na mobilidade urbana. Quando é que você vai vir falar com a gente, contar sobre o seu projeto? Vamos marcar semana que vem, Corsair, quinta-feira à noite é dia de convidado. Timado já. Alguma indicação de algum curso de idioma mais voltado para a área profissional? Cristiane, nós temos vários programas, né? Agora com a pandemia as escolas estão oferecendo os programas de forma online. Entre em contato aqui que a Leila vão estar disponíveis para te responder e mandar as opções baseado na sua área profissional. Existem algumas escolas que oferecem esse programa focado em medicina, ou área da saúde, ou focado na área de business, na área de marketing. Então é só entrar em contato com a gente. Sim, a gente tem aí algumas opções para vocês. A Montreal investindo na mobilidade urbana. Bom, a gente vai fazer uma live com ele aqui, ele vai tirar tudo isso aí para a gente. A Flávia, Lina, vai retornar com você, a consultoria, beleza. Tá falando que vai entrar em contato. Maravilha. A Flávia pode ser no Senac, deixa eu ver aqui, ó. Pode fazer um curso de assistente administrativo? Pode ser Senai, Senac? Flávia, depende, tá? O Senai e Senac são cursos profissionalizantes. No Express Entry, talvez ele não é reconhecido. Precisa ser um curso, né, de formação que tenha lá o reconhecimento do MEC, que siga o sistema educacional brasileiro. Então, antes de sair fazendo qualquer curso, fale com a gente, né? Vamos fazer a consultoria inicial para poder validar. Primeiro, a pergunta seria: por que você está indo estudar? Por que você já não usa a sua experiência atual, sua formação atual? E aí, em cima disso, a gente vai construir esses cenários, né, que pode te levar até a fazer um Senai e Senac, mas é importante, antes de dizer não vai que funciona, é olhar o contexto geral do seu perfil, tá? Para não ser negligente e te dar uma indicação de algo que não vai te levar aí. Olha lá, você já aceitou, ó, só chamar. Já está chamada. A Lina já votou, já está. Vamos marcar, Corselli. Eu já tinha falado com o Corselli antes que eu queria fazer live com ele. E aí o tempo foi passando, mas agora é bom. Que bom que você escreveu. Nós vamos marcar para fazer aqui na quinta-feira que vem. Eu te escrevo em box. Mas, Flávia, só falando sobre isso, o que eu falei em relação ao Senac? Senac, por exemplo, estou falando para quem é técnico, esses técnicos de máquina operacional, eletricista, mecânico, e tem experiência, e tem um nível pelo menos intermediário do idioma inglês ou francês, aí é possível conseguir um sponsorship, contactar uma empresa para vir com trabalho direto nessas áreas. Tem administrativo não, porque esse tipo de mão de obra tem aqui no Canadá, porque para uma empresa contratar alguém fora, em outro país, ela tem que justificar para o governo que ela não está achando ninguém no Canadá com aquele perfil. E assistente administrativo aqui tem.
Isso não... A mão de obra é generalizada, mas para contratar fora, gente, aí tem que realmente não... A empresa não está achando no Canadá, são duas coisas diferentes, tá? Mas se quem vem, por exemplo, Flávia, no caso que o esposo da Flávia está fazendo coaching acadêmico comigo para fazer um pós-doutorado aqui. Flávia, você vai receber o visto de trabalho aberto. Aí sim, com certeza, sua experiência como assistente administrativa, aí você pode ir direto, você tendo o idioma, né, ir direto para o mercado de trabalho. Ia trabalhar como assistente administrativa, aí sim, tá? É. E dependendo, e tudo a gente fala, aqui a gente está falando no Express Entry, né? Se você olhar, por exemplo, para Quebec, né, especificamente Quebec, existe uma lista das profissões que já foram consideradas como falta de mão de obra. Assim, se a gente olhar lá nas províncias do Atlântico, existe uma lista de profissões em demanda. Lá tem as mais, assistente administrativo está lá na província do Atlântico e está aqui no Quebec como profissões que estão consideradas como falta de mão de obra. É mais Sim. fácil de achar, mas se você, dependendo do seu perfil, né, de como você tiver, é possível conseguir a oferta. É mais difícil, né, porque até conseguir provar, a empresa tem um trabalhinho a mais. Se você vindo com visto aberto, você não vai ter dificuldade de encontrar o seu emprego, né, claro. Isso não. Perfil preparadinho, currículo bem montadinho, né, idioma ali afiado para conseguir se expressar. Isso vai permitir que você siga aí o seu projeto de trabalho aqui também, tá? Helena, o tempo tá acabando aqui, né? Tá. Gente, que delícia. Querem a nossa ajuda? Quer tirar o seu projeto Canadá do papel, diminuir os riscos financeiros e emocionais, calcular a sua dor, igual eu mencionei no início? Escreve em box como que a gente pode te ajudar. Processos de imigração regulados, como a gente explicou aqui hoje, do Federal, do Quebec, com a nossa consultora maravilhosa, e o André também, a gente quer fera, o André sabe tudo, né? Vocês viram, André, a aula que você me deu hoje? Eu tô aqui como aluna, né? Eu sou tradutor, a aluna fala e eu traduzo para curso de idiomas, college, e a gente trabalha com o Canadá todo, tá? Não é só o Quebec, o Canadá todo, gente, tá bom? Universidade, você quer fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, até pós-doutorado, igual a Flávia aqui, nossa querida, o esposo dela tá fazendo coaching acadêmico comigo para vir fazer um pós-doutorado, né? Então, a gente orienta em tudo, é um acompanhamento de um ano, coaching acadêmico. Quem quiser saber mais, escreve em inbox, nosso canal no YouTube, GTV, tem muita informação. E o coaching profissional, você que quer, você que já está no Canadá e está com dificuldade de se realizar na sua carreira, né? Trabalhar na sua área, precisa estar se sentindo perdido. Ontem mesmo eu atendi duas pessoas, duas mulheres que estão no Canadá, uma que já está há anos, falou, eu estou me sentindo super perdida, quero fazer o coaching profissional com você. E a outra que tem um ano, que veio com o marido, que veio com o visto de trabalho fechado, agora ela vai com um idioma melhor e ela está querendo fazer uma orientação e está querendo fazer um mestrado. Então a gente fez a consultoria ontem para estabelecer essa estratégia. E o coaching profissional. Primeira etapa, a gente é a consultoria inicial. A gente não vai te fazer investir valores mais altos dos nossos serviços antes de ter certeza que você está elegível e antes de te falar, olha, consultoria inicial, às vezes a gente vê que falta alguma coisa, a gente fala, olha, faz A, B, C e daqui X meses liga de novo que a gente começa o projeto. Então, por uma questão de ética, a primeira etapa é a consultoria inicial, tá bom? A gente vai trazer esse plano, vai trazer para você quais são as possibilidades e o que você precisa fazer para alcançar aquele seu objetivo. A gente encontra muitos casos onde a pessoa acha que fazer inglês é o que eu preciso, mas na verdade o inglês que ela tem já é suficiente, basta ela avançar no francês. Então, ao invés dela gastar energia avançando o inglês que ela tem, que claro, não é jogar fora, mas dentro do processo que vai trazer ela como, né, no processo de imigração, se ela faz o francês naquele momento vai ser melhor, por exemplo. Ou eu não tenho nenhum idioma, né, mas tenho lá o resto do meu perfil, qual eu estudo, inglês ou francês? E isso pouco importa se é Quebec ou não, porque hoje o francês tem um peso enorme no processo federal. Então, talvez estudar o francês vai me ajudar a conseguir uma boa nota no Express Entry. André, mas e a minha adaptação depois? Depois você vai ter que estudar o inglês para conseguir uma integração, mas a gente vai trabalhar com você isso na linha do tempo. Você alcança a sua imigração, evolui no seu inglês, integração no mercado de trabalho e bola para frente. Então, ou faz o francês, vai para uma região que tenha o francês como prioridade, não tem só o Quebec, a gente tem outras regiões. Né? Tem universidades francófonas em outros lugares do Canadá. E
Então a gente consegue te direcionar para que você consiga ir construindo essa sua nova vida, né? Ou dando continuidade aí na sua vida dentro de um país novo, de uma nova realidade, de uma nova perspectiva. Só Gente, uma última observação, André, rapidinho, que eu acho importante, com relação ao planejamento financeiro. Se você não tem todo o dinheiro, fala, olha, meu recurso está realmente limitado, as universidades francófonas são mais baratas do que as anglófonas e tem mais bolsa. Então, para quem precisa diminuir bastante, dá para entrar no mestrado aqui pagando 19 mil. Entrar pagando 19 mil com bolsa e diminuir bastante. Eu tenho clientes em universidades francófonas que o mestrado sai por 5 mil dólares no final das contas. O que nas anglófonas já é mais raro, né? Tem, mas já tem menos, né? As francófonas, elas têm mais bolsa. Então, também é outro. Então, entendeu, gente? Todas essas variáveis a gente calcula. esse é o nosso trabalho que fazemos com muito amor e carinho. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. É sempre bom contar aí com a participação. A gente faz esse conteúdo sempre pensando aí em ajudar. Lina, muito obrigado mais uma vez e nos vemos na quinta-feira agora com convidados, certo? Um convidado empreendedor, um amigo, Luiz Gustavo, que veio com a esposa, que veio pelos estudos, ele deixa de trabalho aberto, empreendeu, vai contar muita coisa interessante para a gente. Advogado do setor tributário e empreendedor. Vai ser massa. Não percam. Beijo para vocês. Beijo. Tchau. Tchau.